E muita gente conhece a Lígia? Lígia, muita gente que conhece. Como é que é hoje você no mercado condominial? E como que você se coloca aí? Olha, Mazé, eu digo que as pessoas me conhecem mais do que eu as conheço. Esse mercado, ele é muito grande, né? E é bem concorrido, é bem difícil, às vezes. Às vezes a gente passa por algumas coisas que a gente não quer passar. Mas foi assim que a Lígia chegou onde ela está hoje, né? Eu falo que a Lígia é um pouco maluca. Por quê? Porque a Lígia entrou, né, nesse mundo condominial com uma bebê recém-nascida. Uau! Uau! Essa história eu acho que você não sabia também. O que acontece? Eu tenho 4 anos só de sindicatura, então eu ainda me considero uma bebê nesse mundo, né, de tanta informação e tanta agilidade. Eu acho que a gente precisa ser muito ágil também, né? Além das informações que mudam a todo instante. Perfeito. Como eu cheguei na sindicatura? Eu vim morar no condomínio e o síndico que estava em gestão, ele simplesmente resolveu sair do mandato e me convidaram para fazer parte do conselho. Eu tinha 3 meses de conselho quando ele saiu. E dá para assustar. E aí o que aconteceu? Entra naquela lei pela nossa convenção, o mais velho que vai ficar, e o mais velho também renunciou e ninguém quis. Falei, então me dá. Vem. Passa para mim. Vem para cá. Vem Minha filha tinha 3 meses de idade. 3 meses. Nossa. Pandemia batendo na porta. Pandemia, né? 2021. Estava chegando, né? A gente não fazia ideia do que tinha pela frente. Exatamente. Um condomínio bem pequeno. Eu falo que eu aprendi, eu comecei num lugar bem legal. 212 unidades, 2 torres, uma área comum bem grande, piscina, quadra, brinquedoteca, churrasqueira, bem complexo, bastante coisa. E eu sem saber nada. Foi raiz, né? Aprendeu ali, né? Em campo e na prática, né? Foi exatamente assim. E quando eu falei me dá, na semana seguinte eu já não queria, né? Porque aí eu comecei a entender os problemas que eu tinha na mão. E eu digo que foi uma escola, literalmente. Por quê? Porque era um síndico morador que também não sabia como ele teria que ter feito. Né? Um condomínio recém-entregue, então ele tinha que ter feito algumas obrigações que não foram feitas. E quando eu assumi, eu não sabia das obrigações que eu tinha que fazer. Ou seja, isso acabou que beneficiou, né, Lígia? Entre aspas, na verdade. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a entender os problemas que eu tinha, eu falei, bom, eu não posso ficar somente uma síndica moradora fazendo o que dá para fazer. Eu preciso fazer o certo. E às vezes fazer o certo machuca. Quem já está incomodado ou acostumado a fazer de qualquer jeito. E aí eu digo que eu me tornei uma outra pessoa. Por quê? Porque eu fazia o que dava para fazer. Quando eu comecei a me profissionalizar, que eu fui atrás de um curso, né, para poder saber o que eu tinha que fazer, eu vi que, assim, tudo que eu já tinha feito estava tudo errado. Uau! Tudo errado em que sentido? Eu não comunicava o que eu precisava estar comunicando. Eu estava fazendo, só que aquilo, o morador não sabe que existe um barrilete, eu não sabia. Que a limpeza da caixa d'água é a cada 6 meses. Para você ter ideia, a gente não tinha laudo de nada aqui, nada. Eu ainda moro no mesmo condomínio. E o que acontece? Caixa d'água nunca tinha sido limpa. Então eu comecei a descobrir algumas coisas assim que, meu Deus, a responsabilidade agora é minha. Então eu preciso fazer o certo. E eu fui atrás de tudo. Olha, eu sentei, eu li a convenção de frente para trás, de trás para frente, porque é complicado para quem não sabe. Né? Para quem nunca leu uma convenção, quando você pega, eles falam, meu Deus. Eu falei, não, agora é o seguinte, estou fazendo um curso, comuniquei para o meu conselho e falei, eu preciso da ajuda de vocês, porque a responsabilidade eu sei que é minha, civil e criminalmente. Porém, tudo que já foi feito errado, não sou eu sozinha que vou fazer acontecer. Eu preciso de ajuda. Só que as pessoas têm
medo, essa é a verdade. As pessoas têm medo de colocar a cara e falar, não, vamos, vamos que a gente vai mudar, a gente vai mudar. Quando eu comecei a fazer valer a convenção e o regimento interno, eu comecei a ser vista de outra forma dentro do condomínio. Então, na verdade, você vem, né, de um modelo que realmente era o mais orgânico, né? A gente fala isso porque no passado não era exigido de nenhum síndico orgânico que ele fizesse qualquer qualificação, né? Acabava que ele exercia ali na prática, muito baseado no que era feito pelo síndico anterior, né? Não tinha essa gestão, né? A palavra gestão dentro da sindicatura ainda não existia, como, olha, quais são as tarefas, quais são as atividades, né? O que realmente eu devo fazer e de quanto em quanto tempo devo fazer isso. Então, no momento que você se depara, até fazendo talvez um pouco do que ele fazia, porque você também era inexperiente, e aí você parte para estudar, é a hora que você viu e fala, cara, tem muita coisa aqui que não estava sendo feita e que agora tem a ver com o que eu preciso fazer, né? Acho que foi aquele uau, né? Aquele uau, quanta coisa. Foi. Eu não sabia se eu corria, se eu chorava ou se eu ficava. Aí... Você já falou que na semana seguinte você já queria sair correndo e não mais estar ali, né? Porque aquilo, eu não tinha um relatório, eu não tinha nada físico do que já tinha sido feito, do que não tinha sido feito. E detalhe, o condomínio estava com muitos problemas estruturais, vícios ocultos com a construtora, que também ninguém tinha o conhecimento. Então, o que me deu o start? Vamos correr com os problemas da construtora. Perfeito. Porque o condomínio já estava perto de fazer 5 anos, então muita coisa já estava ali no final. E esse eu falo que foi o boom da minha falta de comunicação inicial. Porque eu fiquei tão preocupada com as situações de construção que eu não comunicava o que estava sendo feito. Então, eu recebi engenheiro... Pode concluir. Eu recebi o engenheiro da construtora, eu fazia tudo que tinha que ser feito ali com eles, passava para o conselho e para mim estava bom. Só que eu esquecia que eu tinha que passar para os principais, que são os moradores.